14 de novembro de 2025, leitura do capítulo 14 de Provérbios, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, o versículo 1 fala sobre a importância da sabedoria dentro do seu lar, dentro da sua casa, no meio da sua família. O texto fala: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Mas o texto se aplica, na verdade, para a pessoa que é sábia. O homem, se for tolo, ele também não edifica a sua casa e pode levar o seu casamento, a sua família para a ruína. Então, a sabedoria dentro da casa é importante para que o lar possa ser construído. Uma mulher que esteja pensando se está sendo sábia ou não, pode ler o texto de Provérbios, capítulo 31. Lá em Provérbios 31, no versículo 10 até o versículo 31, existem características de uma mulher que a Bíblia chama de mulher virtuosa. Então, procure fazer a leitura de Provérbios 31, do versículo 10 ao 31, que lá existem essas características da mulher virtuosa. Um homem que queira ser virtuoso, que esteja no padrão da Bíblia, deve ler 1 Timóteo, capítulo 3, e 1 Pedro, capítulo 3, e Efésios, capítulo 5, ali do versículo 20 até o final. O texto de Provérbios 31, versículo 10 até o 31, fala que a mulher que é virtuosa é aquela que teme ao Senhor, coloca Deus em primeiro lugar, aquela que é trabalhadora, aquela que cuida dos seus filhos e do seu marido com dedicação e com respeito, aquela que sabe avaliar uma propriedade e fazer a sua compra, aquela que fabrica cintos para fornecer para que os comerciantes façam a venda, indica uma mulher empreendedora. O texto fala que a mulher virtuosa é aquela que tem a palavra de generosidade nos seus lábios, e aquela que quando é procurada, tem a palavra de sabedoria e de orientação para as que são mais jovens. Então, essa é uma pincelada do que está escrito lá em Provérbios 31. 1 Timóteo capítulo 3 fala que o homem que é valorizado por Deus é aquele que é marido de uma só mulher. É aquele que cuida do seu lar e que cuida dos seus filhos. É aquele que tem relacionamento com Deus e que exerce o papel de conduzir a sua esposa e os seus filhos ao Senhor. É aquele que dá bom testemunho para aqueles que são de fora, que todos o reconhecem como um homem de Deus. O texto de 1 Pedro fala mais ou menos a mesma coisa, e Efésios, no capítulo 5, diz que o marido deve amar a esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja. Cristo, como todos sabemos, deu a própria vida pela igreja. Então, o marido é aquele que dá a sua vida, a sua dedicação, o seu esforço para a sua esposa e para os seus filhos. Dessas considerações, percebe-se que a escolha de uma pessoa para o casamento é algo que deve ser muito bem pensado. Deve ser muito bem pensado. Tem muitas pessoas que escolhem pela aparência. Provérbios, capítulo 31, fala que a beleza exterior, ela é algo passageiro, é algo que é vão. E que a mulher que teme ao Senhor é a que será louvada, aquela que coloca a Deus em primeiro lugar é que será louvada. Então, uma orientação da Bíblia: não escolha uma pessoa somente pela sua aparência, porque você pode se frustrar
de maneira muito grande. Escolha uma pessoa pelos valores e pela comunhão que ela tem com Deus. Provérbios 31 fala que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, aquela que honra a Deus em primeiro lugar e faz aquilo que a palavra de Deus orienta, é que será louvada. Versículo 2. Quem anda direito teme o Senhor. Então, quem anda direito tem extremo respeito pelo Senhor. Temer ao Senhor significa colocá-lo em primeiro lugar, colocá-lo acima de tudo. Mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Quem anda por caminhos tortos despreza Deus. Não quer saber o que Deus pensa a respeito do que ele vai fazer, do que ela vai fazer. Vai tomando as suas próprias decisões. Falando a respeito de relacionamento, quem anda direito teme o Senhor. Quem vai escolher uma pessoa para se casar vai levar em consideração o que o Senhor fala na palavra antes de seguir adiante na sua decisão. Mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Quem se deixa levar pela emoção do coração fala: não, mas eu estou amando essa pessoa. E a pessoa fala assim: mas você percebe que a pessoa não anda no caminho de Deus? E ela diz: eu não quero saber, porque eu sei que eu amo essa pessoa, meu coração diz isso. Quem segue pelo seu próprio coração e despreza a Deus, despreza os mandamentos do Senhor, não leva a Deus em consideração em primeiro lugar. Então, quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Versículo 3. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Aquele que não conhece os mandamentos do Senhor para declará-los e para cumpri-los, acaba tropeçando e recebe a consequência das suas decisões ruins, das suas decisões que não têm sabedoria. Agora, os lábios dos sábios os protegem. Os lábios dos sábios são aqueles que falam a respeito dos mandamentos de Deus. Então, eles sabem quais são os mandamentos. Quando eles são perguntados, eles conhecem esses mandamentos. E porque eles conhecem, têm esses conhecimentos, eles praticam esses conhecimentos. Então, eles recebem a proteção. Por isso é importante fazer a leitura mensal de Provérbios. Quando você lê todos os meses Provérbios, você sempre está lembrando daquilo que nos traz a sabedoria e nos traz a proteção quando precisamos tomar as nossas decisões. Versículo 4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. O versículo 4 está dizendo que o boi ajuda a arar a terra. Então, o boi aumenta a produtividade. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Onde não tem bois, o celeiro fica vazio porque você não tem força para fazer o arado da terra. Mas quando você tem o boi, você consegue arar melhor a terra e você consegue ter uma grande colheita. O sentido desse versículo é o seguinte: os bois, no tempo que esse texto foi escrito, custavam caro, mais caro do que atualmente. E tem um outro detalhe: quando você tem muitos bois, você tem muitos gastos com limpeza e tratamento desses animais. Na versão da Almeida, Revista e Corrigida, esse versículo 4 ficou traduzido da seguinte forma: onde não há bois, a fazenda fica limpa, mas é com a força do boi que você tem grandes colheitas. Então, lá na Almeida, Revista e Corrigida, fica a ideia de que se você tem bois, você tem trabalho, você tem que limpar o local, você tem que tratar desses animais, você tem gastos. Mas, na verdade, esses gastos, eles são custo. Existe uma diferença entre custo e despesa.
Em treinamentos de educação financeira, eles dizem que o custo é aquilo que você gasta e que vai trazer retorno. A despesa é aquilo que você gasta e não te traz nenhum retorno. Então, antes de você usar o seu dinheiro, você precisa ver se é custo ou se é despesa. E tudo aquilo que é despesa deve ser eliminado para ser utilizado em custos. Então, aqui no caso, ele está dizendo assim: se você tem bois, você tem custo, porque vai trazer retorno. Você vai tratar do boi, você vai ter trabalho em limpar o local, mas eles vão trazer alta produtividade. Traduzindo para os dias de hoje, vale a pena você comprar uma máquina, um trator, para arar a terra. Você vai ter gastos com manutenção e com a compra do próprio trator, mas isso vai aumentar muito a colheita. O que o versículo 4 está nos ensinando é: tudo nessa vida, o resultado que você está esperando depende de quanto você se dedica em conseguir as ferramentas para aumentar o seu resultado. Então, aplicando isso na prática, você quer um resultado melhor, você quer um resultado maior, mas o que você está fazendo em termos de conhecer as ferramentas para você aumentar o seu resultado? E quanto você está disposto a investir nesse treinamento, nesse curso, nesse equipamento, nessa ferramenta para aumentar esse resultado? O versículo 4 fala sobre isso: onde não há bois, o celeiro fica vazio. Então a fazenda fica limpa, mas o celeiro fica vazio. Mas é da força do boi, com toda a sujeira e os gastos que você tem com ele, com todos os custos, é que vem a grande colheita. Versículo 5: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O versículo 5 está dizendo que quando você conhece uma pessoa e percebe que ela é sincera, em geral, ela vai ser sincera. Mas aquela que você conhece e já vive mentindo, ela tem uma tendência a agir sempre dessa forma. Então, com base nesse critério, você pode escolher quem anda com você e quem não caminha com você. Versículo 6: o zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Zombador é aquele que brinca com a vida. Ele busca sabedoria no momento de tomar as suas decisões e ele não encontra, porque ele não busca sabedoria, ele não se preocupa em ter a sabedoria. O livro de Provérbios fala o tempo todo: adquira a sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 7 fala assim: adquire a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria com tudo que você possui, adquira o entendimento. Então, quando o Provérbios 4 fala sobre adquirir a sabedoria, ele está dizendo: empregue os seus esforços para ter sabedoria. Dedique o seu tempo em meditar, estudar, procurar saber a respeito do maior número de assuntos que você puder. Se envolva com pessoas que são sábias, que são inteligentes em vários assuntos. Converse, escute podcasts, assista vídeos que tragam informação, conhecimento. Procure aumentar o seu repertório. O que é repertório? É o conjunto de conhecimentos de áreas que você tem na sua vida. Então, quando você faz isso, você tem mais assuntos, você conhece mais sobre mais temas e você consegue solucionar os problemas com mais facilidade. Agora, o zombador, ele busca sabedoria e nada encontra. O zombador é aquele que procura fazer só o que é fácil, aquilo que só dá prazer para o seu corpo, aquilo que é bom apenas para dar prazer. Então, na hora que ele precisa tomar uma decisão, ele não tem dados, ele não tem informação, ele não encontra a sabedoria. Mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Discernimento
é o sexto nível de sabedoria. Em Provérbios 9, nós já fizemos essa leitura, nós apontamos que a sabedoria tem 7 níveis. O primeiro é instrução, a pessoa busca se informar dos assuntos. O segundo é conhecimento, a pessoa vai se informando, ela vai adquirindo conhecimento. O terceiro é o conselho. Depois que você se instrui e tem conhecimento sobre algum assunto, você conversa com as pessoas que são experientes naquele assunto e você pede conselhos, porque a pessoa tem conselhos para dar. Depois, o quarto nível é a inteligência. Você pega tudo que você aprendeu com a instrução, com o conhecimento e com os conselhos e você usa o seu raciocínio, o seu esforço. A inteligência é usar a própria capacidade mental para processar aquelas informações para que você aprenda, para que você coloque isso dentro de você. Quando você faz isso, usa a inteligência, você chega no entendimento. O entendimento é quando você sabe bem sobre aquele assunto. O entendimento. Aí depois, você, quando tem entendimento, você chega no discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de diferenciar muito bem o que é bom e o que é ruim. Quando você conhece bem a respeito de um assunto, você tem discernimento. Você fala, isso é o certo, isso aqui é o jeito fácil de fazer, é desse jeito que as coisas se resolvem, porque eu já tenho entendimento. O discernimento vem depois do entendimento. E por último, o sétimo nível é a prudência. A prudência é a capacidade de você tomar a melhor decisão para aquele momento. Então, muitas vezes você sabe que o que é melhor, mas dependendo daquele momento, você tem que colocar mais ou colocar menos. Então, a prudência é a capacidade de você escolher a melhor alternativa quando tem 2, 3, 4 alternativas que são boas. A prudência ela é um nível alto de sabedoria porque você tem ali 3, 4 alternativas todas boas. Mas o prudente é aquele que consegue identificar, a melhor é essa aqui. Para agora, para hoje, é essa aqui que é a melhor alternativa. Um exemplo de prudência, um exemplo simples. Passar o sinal amarelo. O sinal amarelo pode significar pare, significa atenção, você pode parar ou prosseguir. Tudo vai depender de que distância você está do sinal. Se você estiver mais perto, você pode passar. Mas se você está mais longe e o sinal fica amarelo, é mais prudente você parar. Então você tem 2 alternativas. Mas quando você vê, você está dirigindo, o sinal ficou amarelo, o que você faz? Você pode passar ou parar. Depende de onde você está e do momento. Versículo, então aqui, o 6 fala assim, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Quem tem discernimento é porque buscou a sabedoria. Ele tem o conhecimento, vem fácil a resposta. Por isso o versículo 6, ele é um incentivo. Busque a sabedoria. 7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Versículo 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Veja que o 8 fala justamente isso. O que é a sabedoria do homem prudente? O homem prudente ele consegue diferenciar o caminho certo do caminho errado sempre. Ele sabe discernir o seu caminho, o que ele está fazendo. Mas a insensatez dos tolos é enganosa. Quando você escuta um tolo, alguém que não tem dados, alguém que não tem informação, aquele dado, aquela informação é enganosa. Essa segunda parte, a insensatez dos tolos é enganosa, traz uma orientação. Tem pessoas que querem resolver um problema e elas vão lá, pessoas que são simples. Elas pensam assim, vou conversar com tal pessoa porque aquela pessoa tem mais idade do que eu. Quem garante que a pessoa que tem mais idade que você, só porque tem mais idade, tem a resposta certa? Porque nem sempre o seu pai, a sua mãe, ou aquela pessoa que é muito amiga sua,
é a melhor pessoa para te trazer a resposta. Aqui o texto fala assim: a insensatez dos tolos é enganosa. O tolo não é só, quando a gente fala assim tolo, a gente pensa assim, aquela pessoa que é totalmente, só faz coisas erradas. Mas o tolo é aquele que não tem conhecimento a respeito de um assunto. Nesse sentido, todos nós somos tolos em alguma área da nossa vida. Não sabemos muitas coisas. Se eu não entendo nada de mecânica, eu não posso dar nenhum conselho, nenhuma recomendação, eu não posso dizer nada a respeito desse assunto. A sabedoria vai dizer para mim que eu tenho que dizer: procure o mecânico. Ele vai saber como resolver isso. Mas tem muitas pessoas que, mesmo não sabendo, elas querem dar opinião. E tem muitas pessoas que, porque tem um vínculo emocional, o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, ou uma pessoa mais velha, ou um amigo, elas vão lá e pedem um conselho. O que você acha, meu amigo? O que você acha? Então, você deve honrar os seus pais. Você deve respeitar os seus amigos. Mas você precisa saber para quem você pede um conselho na hora que você tem que resolver um problema. A insensatez dos tolos é enganosa. Se você pede um conselho para o seu pai, para a sua mãe, sobre um assunto que eles não sabem, eles vão dar um palpite, eles vão falar alguma coisa. Porque é o seu pai, é a sua mãe. Mas aquele palpite é algo enganoso. Então, trazendo esse versículo para mais perto, a insensatez dos tolos é enganosa. Às vezes a gente pensa, ninguém vai sair por aí conversando com uma pessoa que vive uma vida torta e fazendo coisas erradas. Ninguém faz isso. Mas todo mundo vai e pede um conselho para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para o professor, para o pastor, para o amigo. E muitas vezes a pessoa vai falando coisas ali para não deixar, não que a pessoa tenha má intenção, é que a pessoa é seu amigo, é seu pai, é sua mãe. Às vezes nós fazemos isso para não deixar aquela pessoa sem uma resposta. Mas é insensatez quando você pede conselhos sobre um assunto para alguém que não tem nada de conhecimento sobre aquele assunto. Versículo 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Então, os que não têm bom senso, eles tiram sarro da ideia de eu corrigir o que eu fiz de errado. Eu não quero saber. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu faço e pronto. A questão da leitura de Provérbios é que a palavra insensato, ela tem muitos significados. O insensato é aquele que não tem bom senso, o insensato é aquele que fala sem pensar, o insensato é aquele que dá opinião a respeito de assuntos que ele não sabe. O insensato é aquele que é apressado na tomada de decisão. Então, quando você lê os insensatos em cada versículo, você tem que ver o contexto para você verificar aqui o que é esse insensato. Então, aqui no 9, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Vamos lembrar que o justo é aquele que medita na palavra de Deus e ele coloca isso em prática. A gente sempre lembra da roupa justa. A roupa justa é a roupa que fica colada no corpo. Então, o justo é aquele que lê a palavra de Deus e ele fica colado na palavra para fazer, para cumprir, para obedecer a palavra. Então, aquele que é justo, ele tem boa vontade. Ele tem boa vontade de: fiz errado, vou reparar o prejuízo. Agora, os insensatos, eles zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Eles causam estragos e eles não pagam o prejuízo que eles causam. Eles não respeitam os direitos dos outros. Agora, os justos, eles se preocupam em cumprir a palavra. Colocando isso aqui na prática nos dias atuais. Há muitos anos atrás, quando uma pessoa dizia uma coisa, a palavra tinha valor. Hoje, se você não faz um contrato, você acaba sendo prejudicado, acaba sendo lesado. A pessoa falou: eu vou pagar, eu vou fazer assim, 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 então vamos colocar no papel.
Vamos colocar num contrato. Porque a mesma pessoa que fala para você que vai fazer aquilo, se você não colocou aquilo em termos num contrato, amanhã quando você fala, mas você disse, e a pessoa fala, eu não falei nada. Então, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Quando você conversa com uma pessoa que tem comprometimento com a palavra de Deus, ela honra a palavra. Mas, no mundo onde tantas pessoas que frequentam igrejas, onde tantas pessoas carregam a Bíblia dizendo que são de Deus e fazem coisas terríveis, você tem que colocar tudo no contrato. É mais prudente. A prudência recomenda que você coloque tudo no contrato. E é até bom que você diga: vamos fazer um contrato, porque no contrato nós acertamos tudo, combinamos, fizemos o acordo, tudo de acordo com a justiça. Versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. O versículo 10 diz o seguinte: você tem que cuidar do seu coração, você tem que cuidar das suas decisões, porque se você tomar uma decisão ruim, é você que vai sofrer toda a dor, a tristeza e a amargura. E ninguém vai dividir essa amargura, essa tristeza com você. Também não há quem possa partilhar a sua alegria. Se você tomar as decisões certas e fizer o que é o certo, é você que vai desfrutar da sua alegria. Então cuide das suas decisões. Mais uma vez, a importância de meditar sempre em provérbios, de sempre buscar sabedoria, de sempre buscar conhecimento, de sempre querer manter a justiça, que é fazer a vontade de Deus. Justiça, no contexto de provérbios, é ser justo. Ser justo é estar alinhado com a vontade de Deus. Versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Sim, os ímpios praticam a maldade, escolhem o caminho errado, voltando para o mundo dos negócios, não pagam os impostos, não honram os direitos trabalhistas, desrespeitam os colaboradores, causam divisão dentro do seu negócio, acabam sendo destruídos. No campo do casamento, desonram o cônjuge, desrespeitam os filhos, não fazem, não levam a casa, a família, para o temor ao Senhor. Acabam destruídos. A casa dos ímpios, considerando a preguiça, não estudam e não se dedicam nos seus estudos naquilo que estão fazendo. Também serão destruídos. A casa dos ímpios, não estudam a palavra de Deus, não oram, não buscam separar alguns dias para jejuar, fazer uma consagração da vida para Deus. Então não tem relacionamento, intimidade com Deus. Os ímpios não cuidam do seu corpo físico, da sua saúde. Comem tudo o que querem. Acabam com diabetes, hipertensão, problemas na articulação, porque não querem cuidar da atividade física, acham que exige muito esforço, muita dedicação, e depois eles gastam com medicamentos e com fisioterapia, porque tem que fazer exercício físico de alguma forma, não faz por vontade própria, depois faz porque ficou com problemas nas articulações, com problemas no próprio corpo físico. Então, veja que essa questão de ímpio é ampla. O ímpio é aquele que não cuida do espiritual, aquele que não cuida da sua alma, não cuida dos seus pensamentos, aquele que não cuida do seu corpo físico. O ímpio, a casa dos ímpios, aquela pessoa que fala mal a respeito de si própria, não cuida dos seus próprios pensamentos, das suas emoções. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou filho daquela pessoa, eu não sou filha daquela pessoa, eu não sou amigo daquele ali, daquela ali, eu não. E a pessoa fica se autodepreciando. Isso é pecado. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O Salmo 8 fala assim:
Quem é o homem para que te lembres dele? E quem é o filho do homem para que o visites? Pouco menor do que os anjos o fizeste, mas deste a ele o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Então, esse texto de Salmo número 8 fala que o ser humano é pequeno, ele é um pouco menor do que os anjos, mas mesmo assim, Deus deu o domínio de tudo que ele criou para o ser humano. E esse domínio vale para todas as pessoas, inclusive para você que fica falando coisas negativas a seu próprio respeito. Então, pare de falar mal sobre você mesmo, sobre você mesma. Tome posse dessa posição. Você é filha de Deus. Deus criou todas as coisas e colocou nas suas mãos. O caminho da justiça fala: eu sou filho de Deus. O caminho da justiça fala para você que você precisa tomar posse dessa condição. Então a casa dos ímpios será destruída. Quem tem pensamentos negativos e fica só falando mal sobre si próprio, vai ser destruído. Cai em depressão, fica em ansiedade, mas a tenda dos justos, quem é justo, lê a palavra de Deus e anda colado com a palavra de Deus, florescerá. Quem anda com a palavra de Deus cuida do seu espírito, cuida dos seus pensamentos, toma posse, ele sabe, eu sou filho de Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Operando Deus, quem impedirá? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou filho de Deus. Deus está na minha frente. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está escrito isso no Salmo 46. Então, os justos, a tenda dos justos florescerá. Então o justo ele vai dizer: eu sou o sacerdote da minha casa. Eu apresento a minha família para Deus. A mulher que é sábia, ela vai dizer: eu busco cuidar dos meus filhos, do marido, da família. A tenda dos justos florescerá. Versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então veja aqui, quando você tem menos dados, menos informação, menos prudência, menos discernimento, você acaba sendo enganado. Você acaba pensando que um caminho parece certo. O versículo 12, mais uma vez, ele fala da importância de você buscar sabedoria nos seus 7 níveis: instrução, conhecimento, conselhos, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. Quando você tem os 7 níveis da sabedoria, você consegue ter discernimento, diferenciar, e você consegue ter prudência. Entre 4, 5 alternativas, você consegue encontrar o caminho certo. Porque quando você não tem dados completos, você nunca deve tomar uma decisão quando você não tem todos os dados. Há caminho porque vai parecer que é certo. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Nesse ponto de há caminho que parece certo ao homem, entrando na questão dos relacionamentos, se você é solteiro, e está procurando alguém para se casar, não olhe só se a pessoa está na igreja, se ela é batizada e se ela está participando da escola bíblica. Procure saber sobre o passado a respeito dessa pessoa. Tem pessoas que não levam em consideração o passado e muitas vezes acabam tropeçando. Eu conheço uma pessoa que se casou com uma mulher que estava frequentando a igreja, participando dos estudos da Bíblia e que pareceu para ele que ela estava firme com Deus. Ele não perguntou nada sobre o passado dela. Depois de 1 ano de casamento, ela disse para ele que ela queria abrir o relacionamento. Ele disse para ela: mas isso não existe na Bíblia. E ela disse assim: antes de eu casar com você, eu era prostituta. Então ela falou que ela tinha relacionamentos em troca de dinheiro. E ela disse que eu estou acostumada, isso ela falando para ele, a ter vários relacionamentos ao mesmo tempo. Então ele teve que pedir o divórcio, porque ele não levou em consideração isso. Então,
Às vezes, você está dentro da igreja, parece que aquela pessoa é a melhor, mas você não sabe o que a pessoa fez no passado, qual a história de vida dela. Então, procure saber a respeito disso. Nós lemos Provérbios capítulo 7, para não ficar muito longe aqui. Quando nós lemos Provérbios capítulo 7, nós falamos sobre isso, que um jovem estava passando na rua durante o entardecer e uma mulher lhe saiu ao encontro, pegou no seu rosto, forçou, deu um beijo e disse para ele: "O meu marido não está em casa, eu já paguei os meus votos." Então nós comentamos em Provérbios 7, quando a mulher de Provérbios 7 fala assim: "Eu já paguei os meus votos", ela está dizendo: eu fui lá na igreja, eu purifiquei a minha vida, eu paguei as minhas ofertas e os votos com Deus, então agora eu posso sair com você, e depois ela vai e paga os votos de volta. E falando nesse assunto, agora lembrei de um outro jovem que eu conheci que ele dizia o seguinte: ele saía com várias mulheres e ele sempre ficava na igreja. E aí nós estávamos falando sobre isso, sobre a questão de fornicação e adultério. E a resposta dele: eu não canso de pecar e Jesus não cansa de me perdoar. Então ele já está com a sua mente cauterizada, o pensamento dele é esse: eu posso pecar e pecar e Jesus sempre vai me perdoar. Se você pensa assim, você está ouvindo esse vídeo e pensa dessa forma, lá em Hebreus, no capítulo 10, está escrito que aquele que conhece e toma posse do sangue de Jesus para ter a limpeza, a purificação dos seus pecados, e depois de ter recebido a purificação dos pecados, volta neles, ele está pisando no sangue de Jesus. E o texto fala assim: nesse caso, já não se tem mais o poder de se perdoar o pecado daquela pessoa que faz isso, mas o que resta é apenas a condenação, porque ela está desprezando o valor do sangue de Jesus. Então, lá em Romanos, capítulo 1, no versículo 32 ali para frente, o texto fala que aqueles que desprezam o nome de Deus, o nome de Jesus, eles são entregues à ira de Deus. O que significa ira de Deus? Ira de Deus significa que Deus, por um certo momento, ele é paciente quando nós nos arrependemos e queremos receber o perdão dele. Quando nós caímos porque fazemos o que não queremos, isso pode acontecer no processo de santificação, Deus, ele vai tendo paciência conosco. Assim como os pais cuidam dos filhos, os filhos caem e eles levantam o filho e falam: mais um pouco, até que eles fiquem fortes e consigam andar e depois correr. Deus também é assim conosco como seus filhos. Ele vai nos ajudando. Nós tropeçamos, ele vai nos ajudando. Mas, quando nós já estamos fortes e nós tropeçamos por decisão própria, então ele fala: agora não é mais a situação de ter paciência, de cuidar, mas é tempo de manifestar a ira. Manifestar a ira significa: faça o que você quiser, mas eu já não tenho mais nada com você. Então, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas você não sabe se aquela pessoa que está na igreja realmente tem um compromisso com Deus. Ela pode ter cara de crente, pode ter roupa de crente, pode parecer que é crente, pode até orar e jejuar por um tempo, mas você precisa ter muito discernimento. E esse discernimento, que é a capacidade de discernir entre o que é de Deus e o que não é, depende do quanto você ora, do quanto você tem relacionamento com Deus. Se você tiver um profundo relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai mostrar a você. No caminho, a pessoa deixa pistas. No caminho, a pessoa solta uma frase aqui, fala uma coisa ali, e aí você vai vendo a pessoa. Teste a pessoa. Faça coisas do tipo assim: se você receber um troco a mais, o que você faz? Se uma pessoa te fecha no trânsito, como que você reage? Se você tiver a chance
de não pagar um imposto, você fica com o imposto ou você paga? Mesmo que ninguém saiba, mesmo que a Receita Federal não descubra que você omitiu aquele imposto. Essas perguntas e essas formas de você verificar como a pessoa pensa já mostram se a pessoa tem compromisso ou não com Deus. Se você tiver a chance, se você gostar muito de uma pessoa, que você olhou e gostou, teu coração bateu, e você sabe, tem certeza que ninguém nunca vai descobrir, você vai ou não vai? Então, esses tipos de perguntas, esses tipos de comentários que a pessoa faz, vão indicando se a pessoa tem ou não compromisso com Deus. Versículo 13. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. O versículo 13 está dizendo que na vida nós temos sofrimentos. Jesus disse isso. No mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, mesmo no riso, mesmo quando você está bem, quando você está sorridente, quando você está alegre, quando você está feliz, o coração pode sofrer. Às vezes você está muito feliz numa área da sua vida, mas tem alguma outra área que não está indo tão bem. Então ninguém tem um sorriso 100%. O sorriso 100% virá somente no céu. Em Apocalipse capítulo 21, no versículo 4, está escrito que lá Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É toda lágrima. Mas isso é só no céu. Enquanto estivermos aqui na terra, mesmo no riso, o coração pode sofrer. Tem pessoas que falam, mas a gente vive no mundo e sempre tem que ter um sofrimento, sempre tem que ter alguma coisa. É assim. Deus nunca prometeu que você vai ter uma vida 100%. Ele mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a mensagem é, tenha bom ânimo. Mesmo no meio dos sofrimentos, você pode desfrutar da presença de Deus e daquilo que é possível hoje. Há momentos em que você vai estar 80, 90% bem. Há momentos em que você vai estar passando por provações, por sofrimentos, mas o sofrimento do cristão sempre tem um propósito. Então, mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. A segunda parte, aquilo que você tem de alegre hoje, você tem que zelar, você tem que cuidar, você tem que proteger, você tem que preservar, você tem que conservar. Porque o seu casamento que hoje está alegre e feliz, só vai continuar alegre e feliz enquanto você estiver fazendo a coisa certa. Porque a sua alegria hoje pode terminar em tristeza se você não fizer o que você precisa continuar fazendo. Tem pessoas que começam bem e depois se ficam relaxadas. Voltando para a questão da mulher sábia que edifica a sua casa. Lá em Provérbios 31, fala que a mulher virtuosa é aquela que se veste de linho fino. O que significa se vestir de linho fino? Significa que ela se preocupa com a sua aparência, com a sua imagem, com o cuidado com o seu corpo. Então, tem pessoas que começam no relacionamento bem e depois elas relaxam. Elas pensam assim: eu já casei, então agora eu não tenho que me preocupar mais com isso. Mas o texto de Provérbios 31 fala sobre a importância de se preocupar com isso. Versículo 14. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Então, os infiéis. Quem é o infiel? O fiel é o que lê a palavra e cumpre a palavra. O infiel é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Então, os infiéis receberão a retribuição de sua conduta. Não fez o que tem que ser feito, vai receber a consequência. Mas o homem bom será recompensado. Há recompensa em você seguir na justiça, em você praticar a bondade. O homem bom aqui, ó, o bom, o significado é justo. É o homem que sabe o que tem que fazer e pratica o que é o correto. Ele vai ser recompensado. O bom aqui, nesse versículo, é no sentido de faz o que tem que ser feito. Versículo 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente
vê bem onde pisa. Aquela mesma ideia da prudência. Quem é prudente tem um nível mais alto da sabedoria. Ele olha bem o caminho e sabe onde está pisando. O inexperiente, ele acredita em qualquer coisa. Daí a importância de buscar a sabedoria. Se você não tem experiência no negócio, procure alguém que sabe muito bem e que você pode confiar para ajudar você a tomar a melhor decisão. Agora, tem assuntos que só você pode decidir. Por exemplo, com quem você vai casar, você pode pedir um conselho, mas é você que vai viver com aquela pessoa. Então, isso vai exigir que você mesmo busque a sua experiência, que você mesmo busque conselho, sabedoria, instrução para que você possa tomar uma boa decisão. É você que tem que buscar a Deus e pedir a Deus que dê uma orientação para que você escolha o caminho certo. Uma pergunta: Deus mostra se eu devo casar ou não com uma pessoa? Deus, ele mostra, se você orar e pedir a Deus, Deus, eu quero conhecer essa pessoa. Deus, ele cria circunstâncias durante o momento em que você está convivendo com a pessoa para mostrar como a pessoa é. Só que você tem que orar e tem que prestar atenção no relacionamento, porque Deus vai permitir que você vá, ele dá pistas de como é a pessoa. Uma outra jovem ela está casada com o marido dela e ela sustenta a casa. E o marido dela sempre foi cuidado pela mãe. A mãe sustentava ele e dava tudo para ele. Então, na cabeça dele, a mulher cuida dele, porque a mãe dele cuidava dele. E aí, outro dia, ela estava reclamando. A reclamação era a seguinte: sou eu que sustento a casa, sendo que eu sou a mulher. E aí veio a pergunta: mas na época do namoro, já era assim? Ah, na época do namoro era eu que pagava, era eu que fazia, era eu que dava, eu já vi que era assim. Então por que você levou o casamento para frente? Porque eu gosto muito dele, porque eu gosto muito da aparência dele, eu acho ele bonito. Então pronto, você tem a sua resposta. Você já sabia que você queria a beleza dele. Aí ela deu risada e falou: é, eu já sabia. Então perceba que essas questões, às vezes a pessoa casa e depois ela reclama. Mas já na fase do namoro, ela já tinha visto como eram as coisas. Então, às vezes a pessoa pensa, mas a pessoa vai mudar lá na frente. Provavelmente a pessoa vai aumentar 10 vezes aquilo que você notou na fase do namoro. Então, se você notou que a pessoa é um pouco irritada, a pessoa é 10 vezes mais irritada do que você está vendo. Porque na fase do namoro, todo mundo camufla, esconde os seus defeitos. Então você, quando identifica um defeito, você tem que multiplicar aquilo por 10 e falar: eu estou pronto para isso. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Versículo 16. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Então esse aqui, o sábio, ele busca dados, busca informação, ele tem cautela. E ele, por ter cautela, ele evita o mal. Agora, o tolo, ele é apressado, toma as decisões por impulso. Ele é impetuoso, então ele é irresponsável. Versículo 17. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Então, quem é irritadinho, aqui fala irritadiço, mas colocando aqui, quem se irrita muito facilmente, toma decisões erradas. O homem cheio de astúcias é odiado. A astúcia é a sabedoria invertida. A sabedoria é você fazer a coisa certa pelo propósito certo. A astúcia é saber como enganar os outros, criar aparências, criar imagens. É aquele que vende um produto, como por exemplo, dá um banho de pintura no carro
e coloca para vender e diz assim: o carro está perfeito. E ele sabe que aquele carro lá tem um monte de imperfeições, mas ele coloca uma aparência e engana os outros. Ele é cheio de astúcia, ele é odiado. Todo mundo odeia, ninguém gosta daquela pessoa que vive passando a perna nos outros. Então, o homem cheio de astúcias é odiado pelo mal que ele faz. Versículo 18. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então, os inexperientes recebem a herança da insensatez. Insensatez é falta de juízo, falta de conhecimento, falta de dados, acabam tropeçando, tomando decisões erradas, equivocadas. Mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então, o prudente é aquele que busca a sabedoria. O conhecimento é a coroa, é o prêmio dele. Por ele ter buscado a sabedoria, ele recebe um prêmio. Versículo 19. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Então, versículo 19. Quem pratica o mal vai tropeçar. Quem pratica o mal vai ser castigado, vai receber a consequência daquilo que faz. 20. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Os pobres aqui qual é o problema do pobre? O problema do pobre é que o pobre sempre quer um apoio de alguém. O pobre, ele é pobre porque ele não é dedicado. Ele não se preocupa em buscar a sabedoria. Ele não se ocupa de buscar o conhecimento. Você vai, por exemplo, vamos colocar aqui, a pobreza, ela não é só uma questão ligada a dinheiro. É uma questão ligada a caráter, é uma questão ligada à vida espiritual. Você vai, por exemplo, nas igrejas, as pessoas que buscam a Deus, buscam orientação de Deus, elas são ricas espiritualmente. Mas tem muitas pessoas que são ricas espiritualmente, mas elas são pobres financeiramente porque elas acreditam que o crente tem que ser pobre. Eu conheço pessoas que têm muita comunhão com Deus, elas oram, Deus responde às orações delas, elas pedem para Deus, Deus ajuda, até cura pessoas, mas quando você fala sobre dinheiro, elas dizem assim: eu não quero dinheiro, porque o dinheiro é pecado. E elas são pessoas que não prosperam, elas ficam pobres financeiramente, porque elas acreditam que é pecado você ter riquezas nessa terra. Então a Bíblia fala que Jó era um homem rico e era ao mesmo tempo um homem que era sincero, reto, íntegro e que se desviava do mal. Ele passou por um tempo de provação e depois Deus devolveu para ele a riqueza em dobro. Se foi Deus que devolveu a riqueza para ele em dobro, então a Bíblia mostra que Deus é o dono da riqueza. Em Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, a Bíblia fala que Deus disse para o seu povo: minha é a prata e meu é o ouro. A Bíblia fala que Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo assim: eu darei as terras que você está peregrinando para o seu povo. Então, a Bíblia mostra que Deus não tem problema com a riqueza, que Deus é o dono da riqueza. A questão é se o cristão está pronto para receber a riqueza ou não. Estamos falando aqui de riqueza financeira. Porque existem pessoas que conseguem dinheiro e a primeira coisa que elas fazem é esquecer-se de Deus. Nós vamos ler no dia 30, Provérbios capítulo 30. O capítulo 30 de Provérbios foi escrito por Agur. E lá o Agur fala assim: duas coisas eu te peço, não me negue, Senhor. A primeira coisa que ele pede é: não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Porque se o Senhor me der a riqueza, eu vou ficar tão orgulhoso que eu vou dizer: quem é Deus? Mas se o Senhor também me deixar na pobreza, eu vou furtar. E então
eu deixarei o nome do Senhor em vergonha. Então lá em Provérbios 30, Agur, que é um sábio, ele fala assim: eu não quero a riqueza, porque eu sei que se eu tiver a riqueza, eu vou dizer quem é Deus, quem é o Senhor. Em outras palavras, eu vou ficar tão arrogante que eu vou esquecer de Deus. Só que o Agur, ele consegue ver, ele consegue avaliar o próprio coração. E ele escreveu isso em Provérbios 30. Então, Deus, nós falamos sobre isso em Provérbios 10. Nós lemos Provérbios 10 e o título de Provérbios 10 que nós colocamos nesse mês é Deus quer que você seja rico. Por que nós colocamos esse título? Porque Deus ele quer que você seja rico espiritualmente, que você tenha comunhão com Ele, que você ore, conheça a palavra, jejue, ore pelas pessoas e Deus faça maravilhas, que Deus restaure casamentos, que Deus levante pessoas. Deus quer isso. Deus quer que você seja rico emocionalmente, que os seus pensamentos sejam pensamentos de pessoas ricas. Você pode, você consegue, Deus está na sua frente, eu sou a imagem e semelhança de Deus, a minha casa pertence ao Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu estiver acamado em enfermidade, o Senhor está do meu lado, me dando consolo. No momento das tribulações, Deus está comigo. Isso é uma alma que é tratada por Deus. E Deus também quer que você seja rico financeiramente. Os meus negócios são dedicados ao Senhor, eu tenho provisão, eu tenho abastança, eu posso colaborar mais com o reino de Deus, eu posso ajudar os pobres. Então Deus quer isso. Mas a questão é, quantos estão preparados para isso? Porque você ter um negócio que funciona exige que você trabalhe, que você tenha dedicação, que você se empenhe nisso. Exige conhecimento, sabedoria, gestão, administração, saber como resolver os problemas com o contador, como resolver os problemas com os advogados nos direitos dos colaboradores, saber como melhorar o produto, como melhorar o serviço, como aumentar a produtividade, ser mais eficiente naquilo que você faz. Isso demanda estudo, demanda trabalho, demanda dedicação, demanda ser diligente. Então os pobres são evitados, até por seus vizinhos. Por que os pobres são evitados? Porque eles não vão ter informação, eles não têm conhecimento. O pobre espiritual. Ora por mim, ele mesmo não vai orar. O pobre emocional. Eu não posso, eu não consigo. A pessoa está sempre para baixo. Ela traz uma frequência negativa. E até você não deve andar com pessoas assim, porque elas vão baixar o seu nível de energia. Elas consomem a sua força, elas consomem a sua energia. E muitas vezes você quer levantar a pessoa e ela não quer. A pessoa tem que querer sair daquela condição dela. Isso é uma coisa que depende da vontade da pessoa. Agora, se é o seu pai, se é a sua mãe, se é o seu esposo, se é a sua esposa, se é o seu filho, o pagamento do preço é seu. Você tem um compromisso, você tem um dever de cuidar dessa pessoa. Mas os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Sim, por que os amigos dos ricos são muitos? Porque o rico ele tem abundância, ele vai transbordando na vida espiritual. As pessoas querem estar perto daquele irmão, daquela irmã que quando ora, Deus responde, Deus cura, Deus levanta, Deus dá saúde. As pessoas querem estar próximas daquelas pessoas que têm boas palavras, que falam, você consegue, você pode, Deus está com você, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, veja que todo o texto de Provérbios mostra que Deus ele quer a riqueza. Deus está ligado com a riqueza. A riqueza ela é de Deus. Versículo 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Então, o versículo 21 está dizendo, quem despreza o próximo comete pecado. O segundo mandamento é ama o teu próximo como a você mesmo. Então, ame o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Então, trate bem aqueles que precisam da sua ajuda, do seu apoio naquilo que você pode ajudar,
naquilo que você pode. Mas tem que ser naquilo que você pode. Porque tem pessoas que interpretam esse texto assim: elas querem dar até o que não tem. E aí, essas pessoas acabam caindo em dificuldades. Eu conheci uma irmã que fazia isso. Ela não tinha, e muitas vezes as pessoas da igreja iam lá e ajudavam ela com alimentos. E ela tinha na época 3 filhos para cuidar. E aí chegavam outras pessoas, iam na casa dela porque sabiam que ela tinha recebido as dádivas, os presentes dos outros irmãos, e ficavam lá pedindo para ela. Ela tirava dela, que ela tinha ganhado para ela e para a família dela, e dava para os outros e continuava passando dificuldade. Aí não tem sentido. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Esse tratar com bondade os necessitados você ajuda os necessitados naquilo que você tem para ajudar. Você também tem que se cuidar. Versículo 22. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Isso aqui é uma pergunta. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Ou em outras palavras, não é verdade que quem faz o mal é que se perde? Mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Então o versículo 22 está dizendo: essa é uma pergunta retórica. É pergunta que você já tem a resposta. Você faz a pergunta só para a pessoa pensar. Então assim, não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Quem pensa no mal, você não vê, percebe, eles sempre tropeçam? Mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Se você planeja o bem, você vai encontrar um caminho de amor e de fidelidade. Você vai encontrar pessoas confiáveis quando você projeta o bem. Quando você escolhe bem, quando você pensa bem com quem você está andando, quando você planeja bem, você vai encontrar amigos, você vai encontrar pessoas fiéis, você vai encontrar o amor. Versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então, como nós falamos ali no versículo aqui anterior, quando nós comentamos o 20 sobre os pobres são evitados, no versículo 23, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. 24, a riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Então, a riqueza dos sábios é a sabedoria dos sábios, o conhecimento dos sábios, o cuidado na tomada de decisões dos sábios. É a sua riqueza. A avaliação de quem vai ficar perto, quem deve ficar longe. Isso também é riqueza. Essa riqueza dos sábios é a sua coroa, é o seu prêmio. Mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Então, o versículo 25 fala sobre: você conhece uma pessoa que fala a verdade? Ande com essa pessoa. Você conhece uma pessoa que é falsa? Ela é uma pessoa enganosa. Só uma questão aqui. Às vezes, as pessoas elas confundem o amor com essa questão de ser ou não ser amigo de alguém. Tem muitas pessoas que têm uma impressão de que se eu sou cristão, se eu sou crente, eu tenho que ser amigo de todo mundo e tenho que ser aberto para todo mundo. Mas eu vou fazer uma pergunta para você que pensa assim. Jesus, ele escolheu 12 discípulos para andarem perto dele. Uma multidão ficava o tempo todo em volta dele. E a multidão andava em volta dele porque eles queriam receber os benefícios da riqueza que Jesus carregava. Mas Jesus escolheu só 12 para andarem mais perto dele. Se você ler os evangelhos, Jesus sempre falava por parábolas. Ele contava histórias para que as pessoas tivessem que decifrar as histórias e entender o que ele estava falando. E ele só falava de maneira direta com os discípulos, que eram 12.
Se você estudar mais os evangelhos, desses 12, Jesus andava mais de perto com Pedro, Tiago e João. A Bíblia conta em várias ocasiões nos evangelhos que momentos importantíssimos da vida de Jesus, quando ele estava para morrer, ele foi orar. Ele levou Pedro, Tiago e João. Então, se o próprio Cristo fazia essa distinção entre esses aqui são da multidão, eles estão vendo a minha riqueza, as curas, os milagres, por isso eles estão na minha volta. Esses aqui são os 12 que eu vou treinar, ensinar, preparar para pregar o Evangelho. Mas desses 12, esses aqui são os 3 que vão andar comigo. E desses 3, a Bíblia fala que João era o discípulo amado. João foi o único de todos os discípulos que viveu e morreu de morte natural. Os outros todos foram mortos por espada, crucificados, morreram de formas que foram terríveis. Se você ler o Evangelho de João, lá fala que ele era o discípulo amado do Senhor. Então nós vemos, se você escutou aqui a mensagem, que nós estamos comentando aqui vários versículos de não andar com aquelas pessoas que são insensatas, não andar com aquelas pessoas que vão trazer negatividade para você, né? Mas o que é familiar tem o dever de cuidar do seu pobre, porque é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu pai, é a sua mãe. Então é você que tem essa missão. Nós não estamos fazendo distinção das pessoas. O texto da Bíblia vai trazendo essa orientação, esse encaminhamento. Tem momentos que Deus vai dizer a você: eu quero que você apoie aquela pessoa. Ela precisa da sua ajuda agora. E você vai usar a sua riqueza espiritual, você vai usar às vezes a sua riqueza financeira para ajudar aquela pessoa que Deus mandou você ajudar naquele momento. Mas aí você vai fazer porque você está obedecendo a Deus. Então, essa questão aqui não é uma questão de discriminação de pessoas. É uma questão de orientação bíblica mesmo. Você só anda com aquela pessoa se Deus fala: não, eu quero que você levante aquela pessoa. Aí você vai fazer honrando a Deus. Porque tudo que nós temos vem de Deus. A graça, a unção, a capacitação, os recursos econômicos e financeiros, tudo vem dele. Então nós usamos os recursos no direcionamento dele. Versículo 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Então Deus é uma fortaleza. O Salmo 46 fala isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquele que teme ao Senhor, aquele que respeita em extremo ao Senhor, coloca ele em primeiro lugar, possui uma fortaleza segura. Se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você tem uma fortaleza segura. E ele é o refúgio para os seus filhos. Na hora da angústia, das tribulações, ele é o nosso refúgio. O Salmo 46 fala isso, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Se você tem extremo respeito por Deus e coloca ele em primeiro lugar em tudo, isso é a fonte da vida e vai afastar das armadilhas da morte. 28. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Então o versículo 28 fala que quem lidera, quem governa alguma coisa depende de povo. Ele tem que ter muitas pessoas ali ajudando ele. Um rei que não tem súditos, um rei que não tem seguidores, ele não tem força. Então o versículo 28 está falando sobre isso. 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então aquele que é paciente, ele mostra que tem muito entendimento. Quando você recebe uma fechada no trânsito, o homem paciente mostra que tem muito entendimento. A pessoa pode estar com pressa, a pessoa pode estar com alguém doente, a pessoa saiu atrasada. Se eu me incomodar com essa pessoa, pode ser uma pessoa de
má intenção. Pode estar com uma arma, pode gerar um prejuízo para mim. Então a pessoa paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Aquele que vive apressado já xinga, já fica irritado, mostra que não tem sabedoria, revela sua insensatez, pode colocar em risco a própria família. Outro dia, um homem estava dirigindo, levou uma fechada e ele já abriu o vidro e começou a xingar outra pessoa. O outro homem saiu com uma arma, ele estava com o bebê naquele carrinho, no banco de trás, e o homem resolveu disparar contra a criança. Então, assim, é uma coisa muito ruim de falar aqui, mas são coisas que acontecem. Às vezes você pega um insensato no seu caminho, que está irritado no dia, que não está pensando direito, e você acaba perdendo coisas, pessoas, bens que são importantes para você. Versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, o versículo 30 fala que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Que a inveja é um pecado que... Pecado significa errar o objetivo. Ninguém foi criado para viver com inveja do outro. Ninguém foi criado para ficar olhando a vida do outro. Nós fomos criados para cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Você foi criado para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, e o propósito que Deus tem para a vida de todo mundo é um excelente propósito. Só que tem pessoas que não descobrem o seu propósito e ficam olhando as pessoas que estão cumprindo o propósito delas e ficam carregando inveja no coração. A inveja, ela vai até o íntimo, apodrece até os ossos, a estrutura mais interna da pessoa. Então, se você sentir inveja, solte isso de você. Pense assim: ele está fazendo a parte dele. O que eu tenho que fazer para conseguir os meus objetivos? Porque tem pessoas que ficam só olhando a rede social dos outros e falando: eu quero a viagem dele, eu quero a casa dele, eu quero o casamento dele, eu quero isso dele. E tem gente até que quer a mulher do outro, que quer o marido da outra, porque fica olhando e inveja. Tipo, coloca dentro de si o que está vendo e inveja. Aqui no português a palavra inveja dá para fazer essa brincadeira. Você coloca para dentro inveja, aquilo que você está vendo. Aquilo que você está vendo nem sempre é verdade. Então, cuide mais da sua vida, cuide mais dos seus objetivos. 31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Deus quer que você ajude o pobre. Deus quer que você abençoe o pobre. Deus quer que você oriente o pobre. Então assim, então significa agora você está se contradizendo. Você falou lá que não pode andar com eles e agora você está falando que tem que ajudá-los. Existe uma diferença entre você trazer para perto, para a pessoa ficar andando com você em todos os seus passos, e você ajudar o pobre. Naquilo que você pode, você vai ajudando, você vai orientando. É aquela história de Jesus. Ele andava sempre com a multidão. Ele sempre estava ajudando os pobres. Tanto os pobres espirituais, por exemplo, o jovem rico era pobre espiritual. O jovem rico foi até Jesus e disse: o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus disse: os mandamentos. Honra o seu pai, honre a sua mãe, ame a Deus, não cobice nada de ninguém. E aí o jovem respondeu: tudo isso eu faço desde que eu sou jovem. E aí Jesus fala: se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dê para os pobres, e aí você vem e me segue. E a Bíblia conta que aquele jovem abaixou a cabeça e foi embora porque ele era muito rico. Ele era muito rico financeiramente. E Jesus viu a pobreza espiritual dele. Então Jesus foi e atacou a pobreza dele. Falou: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ou seja, abra mão. Ame verdadeiramente a Deus em primeiro lugar.
E aí ele abaixou a cabeça e foi embora. Então, tinha pessoas que andavam com Jesus que eram muito ricas financeiramente, mas eram pobres espiritualmente. Então, quem andava com Jesus era pobre espiritual. Existiam os pobres que eram pobres mesmo, porque eram deficientes e não tinham como ter riqueza. Então, aquele que oprime, e Jesus andava com todos eles. Então, então aquela ideia. Ajude os pobres, versículo 31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Aqueles que Deus vai colocando no seu caminho que você pode ajudar, por quem você pode orar, por quem você pode ajudar, você está fazendo a vontade de Deus. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. 32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Quando chega a calamidade, quando chega a crise, quando chega o problema, quem não faz tudo o que é certo acaba sendo derrubado. Agora, os justos, os que estão alinhados com a palavra de Deus, até na morte encontram refúgio. Os justos, os que seguem a palavra de Deus, até quando morrem, vão ter a vida eterna. Eles morrem, estão com Deus, e quando eles morrem, eles vão para o céu. Agora, aqueles que são ímpios não sabem para onde vão. 33. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. Então, o versículo 33 está dizendo assim: a sabedoria repousa, ela mora no coração dos que têm discernimento. Então, aquele que busca instrução, conhecimento, conselho, usa inteligência, busca entendimento, tem discernimento. Tem sabedoria para resolver todas as questões na sua vida, porque está sempre buscando conhecimento. E mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Essa segunda parte aqui, quem leu Provérbios 9, viu ali que a sabedoria, ela está no alto da montanha, chamando a todos e dizendo: venham para cá. Então, mesmo entre os tolos, eles sempre encontram alguém para trazer a resposta certa. Isso aqui significa o seguinte: o mundo está mergulhado em tantas coisas erradas, mas no meio do mundo existem muitas igrejas, existem muitas escolas, existem muitas empresas que estão investindo em conhecimento e divulgação de informação. O tolo sabe qual é o caminho certo. Ele é que decide se vai ou não seguir o caminho certo. Mas a sabedoria, ela se mostra para todos. 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Então, a justiça, fazer a coisa certa, engrandece a nação. Mas o pecado, o tomar a decisão errada, é uma vergonha para qualquer povo. Versículo 35. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Então, o servo sábio, aquele que trabalha como colaborador em um negócio, ele vai agradar o seu patrão. O rei aqui é a pessoa que lidera. O servo sábio, ele respeita as autoridades. O versículo 35 é sobre respeitar as autoridades, respeitar a liderança. Mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira, cai na ira daquele que está na liderança. Essa é a meditação de Provérbios 14.